Bom, gente, estou aqui, olha, animada para bater esse papo, para conversar sobre isso, porque agora todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Daquele momento que você precisa ter uma conversa difícil em casa. Alguém já teve ou precisa ter aí, né? Às vezes é sobre dinheiro, sobre trabalho, tarefas, as expectativas, prioridades. Como falar, né? Sem gerar tensão. E aquele medo que dá de você falar e a outra pessoa não gostar e gerar uma briga e a outra pessoa se revelar. Nossa, tem tanta coisa, né? Precisa preparar o terreno, usar a linguagem adequada. Olha que tamanho de trabalho, né? Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho para manter bem esse relacionamento e a gente poder falar, porque nós devemos falar. Eu recebo aqui a Tami Moreira, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Tami. Obrigada, o prazer é meu. Que bom, vamos falar sobre isso, né? Por que conversar sobre dinheiro, sobre tarefa, sobre o que o outro precisa fazer, principalmente com aquela pessoa que é mais difícil de ter um diálogo, para gerar menos tensão e conseguir um ambiente melhor? Como que a gente pode fazer isso? Por que essas conversas são tão difíceis? Essas conversas são difíceis porque ancestralmente mesmo, né, na nossa base, nós não temos essa cultura. E por não termos a cultura, é que nós não temos o hábito. Então, já desperta aquela expectativa. Ai, vai mexer na minha rotina, vai mexer na minha segurança, vai mexer em alguma coisa que vai me ameaçar. De certa forma, o ser humano entende que está ameaçando alguma coisa que ele já tem como referência. Basicamente, é isso. Porém, necessário se faz, né, Dani? Sim. Necessário se faz. São as conversas, é o diálogo que faz com que o relacionamento se fortaleça. Hoje, o que eu mais vim pensando mesmo realmente é como transformar conversas difíceis em vínculo familiar, em fortalecimento familiar. Como transformar conversas difíceis através da escuta, através da palavra, através de acordos, bem simples e práticos. Então, é difícil, né? Porque nós recebemos aqui muitas mensagens, eu converso com muitas pessoas e às vezes as pessoas falam, olha, tem alguém em casa que está precisando de um tratamento, né? De saúde, às vezes saúde física, ou até mesmo uma saúde emocional, precisando de conversar com aquele filho que ele já passou da hora dele trabalhar, dele começar a ter a vida dele, né? Sim. Que tá ali só aproveitando e aí, ó, vamos lá? Mas a pessoa, ela não quer confusão, né? Às vezes a pessoa, ela acha que se ela falar, aquilo vai ficar difícil e tal. São conversas necessárias, né? Extremamente. Como que ela deve preparar o terreno? Como que a pessoa deve conversar sobre essas coisas? De forma geral, o que nós temos como algo muito assertivo é você usar 3 elementos básicos. Analisar quem, quando e como vamos falar. Porque você já percebeu, Dani, que a maior dificuldade, às vezes, você está falando a coisa certa, mas no momento errado. Você está falando a coisa certa, mas da forma errada. E a pessoa que está em uma certa zona de conforto, tudo o que ela quer é um argumento, é um recurso para ela se esquivar daquela mudança. Então, se ela tiver alguma coisa que você mesmo usou de forma errada, seja, por exemplo, falar em um momento onde ela já está preocupada com outra coisa, falar em um momento onde ela está com sono, que seja, falar em um momento onde ela já está se sentindo ameaçada de outra forma, ou até fisicamente debilitada. Vamos dizer que ela já esteja ali com desconforto, com passando por algum tipo de tratamento e você aborda esse assunto exatamente nesse momento de vulnerabilidade. Então, com quem você fala, como você fala e quando você fala. Se você observar, e a gente está falando de pessoas aqui especificamente, né? Ambiente familiar, as pessoas se conhecem. Elas sabem quem são as outras, elas sabem até que horas que a pessoa tem mais sono, elas sabem se a pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida, como que ela vai levar isso. Então, a primeira coisa, Dani, para esses exemplos que você deu, seja para às vezes dar um alerta para um filho, seja uma conversa com o casal, seja conversas até mesmo entre colegas de trabalho, gestores.
essa conversa, analise, só analise, dê uma analisada assim, como que a pessoa está, ou qual é o melhor momento, um período ali que ela, não estou encontrando nenhum período e essa conversa precisa ser falada. Então você aborde com antecedência, fale, precisamos conversar sobre um determinado assunto, qual é o melhor momento para você? A gente às vezes acha assim, porque nós estamos num ambiente familiar, para que tanta formalidade, não precisa, assim, mas observem que é exatamente essa informalidade e às vezes você querer fazer sem nenhum tipo de preparo é que você fala de forma tão, vamos dizer, não assertiva. Tá. É uma forma que você não é escutado, você não é entendido. Verdade, muito bom, muito bom. Então, por exemplo, uma pessoa dentro de casa, o filho que precisa trabalhar, né? Já começar a procurar seu emprego. Sim. Filho, nós precisamos conversar sobre emprego. Que horas nós podemos conversar sobre isso? Assim? Sim, depende bastante também, uma vez que nós estamos falando de com quem nós estamos falando, por exemplo, quando é um jovem ali, 16, 17, 19 anos, eles são menos receptivos para uma conversa. Então, às vezes, ele vai falar assim, então fala logo. Isso. Eu quero que... Então, vai falar isso de novo? Vai falar isso de novo. Que coisa chata e tudo mais. Bom, aborde ele, porque lembra que lá no comecinho a gente falou assim, o ser humano ele se sente ameaçado? Sim. Então, só fale para ele essa comunicação colaborativa mesmo, até porque, mais uma vez, nós estamos falando de ambiente familiar. Em suma, nós não estamos falando de pessoas que querem se atacar. Por exemplo, diferente do ambiente de trabalho, que às vezes as pessoas têm ali já uma certa resistência maior. Nós estamos falando de ambiente familiar, muitas vezes nós estamos falando para o bem, ou seja, se você está falando para o bem, fale numa comunicação colaborativa. O que é comunicação colaborativa? É você falar assim, percebo que nós precisamos nos voltar para esse assunto. Eu, como sua mãe, estou disposta a te ajudar. Qual é a dificuldade? E você, como um adulto, uma pessoa mais madura, né? Eu tô falando exatamente... Muita paciência, isso, né? Eu tô falando exatamente como eu falo com os meus pacientes, para eles realmente se colocarem e assim, falando como se eu estivesse falando com uma mãe aqui para o nosso público. Você que quer o bem do seu filho mesmo, então se coloque ali naquele lugar. Imagine, será que ele não sabe preparar um currículo? Será que ele não sabe que roupa ir? Será que ele tem medo da entrevista? Será que, na verdade, o que ele está com medo é porque ele já ouviu falar muito que ambiente de trabalho é uma coisa ruim, que ele vai ter que abrir mão das amizades dele, é uma coisa que ele vai ter que conciliar trabalho e estudo, isso... Ou seja, cada indivíduo tem as suas necessidades peculiares. O que quer dizer? Tem um que é medo de ir fazer entrevista, mas trabalhar, ele vai trabalhar tranquilo. Tem um que é medo de como ele vai se adaptar com o fato de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas, se for a questão da entrevista, ele é uma pessoa ativa, ele inclusive quer isso. Então, identifique o que é. E com casais em especial, né, Dani? Com casais em especial, entenda, porque às vezes você precisa abordar um tema delicado, a pessoa já está se esquivando desse tema. Então, assim, aí já é uma outra comunicação. Dei o exemplo da comunicação com adolescentes, com E com o marido, como seria? Com o marido, como seria? O marido, homem, eles são mais objetivos. Inclusive, quero até fazer uma abertura aqui para falar fazer uma recomendação de um livro que é A Comunicação Não Violenta, é de um psicólogo americano. Ótimo esse livro. Já leu, Ótimo, Dani? ótimo. Maravilhoso. E ali ele fala até mesmo sobre os perfis, de como eles entendem. Homem é objetivo, Dani. Não adianta você, às vezes... Como que fala para o homem, então, que ele precisa ao médico, ele precisa ir à terapia, ele precisa fazer algo que é bom
para ele e para a família? Como faz? Perfeito. Trabalhei anos com saúde e recebia homens lá. E eu percebi exatamente quando os homens tomavam a iniciativa de iniciar aquele tratamento. Sabe quando era? Quando ele via a consequência final. Então, por exemplo, estamos caminhando para uma hipertensão, estamos caminhando para uma diabetes, estamos caminhando. Para ele caminhando, tá tudo bem. Qual é a consequência final de uma hipertensão? Por exemplo, não tenha medo, porque a mulher às vezes é um pouco mais sensível, um pouco mais delicada, e ela tem receio. Não vou mostrar uma pessoa infartando, não vou mostrar... Não tenha receio. Isso, por que eu tô falando? Até como psicóloga. Homem não tem o mesmo impacto emocional que a mulher. Nossa. O que ele vai ficar? Ele vai ficar assustado, mas isso é no campo racional, não é no emocional. Ele não vai ficar emocionalmente abalado. Ele vai ficar racionalmente abalado. Então, ele vai falar assim, é isso? Não, isso eu não quero. Isso eu não quero. Legal. Mostrar as evidências, mostrar ali, então, para a pessoa... para o homem, ou mostrar para a mulher desse jeito que você está falando. No caso, a gente está dando exemplo para os homens, a gente precisa mostrar o que acontece. Sim, exatamente. Homem é mais racional e não tenha medo de abalar ele emocionalmente, porque ele não é tão abalado emocionalmente como a mulher. Não adianta, né? Mas ele se move racionalmente. E olha que interessante isso que você está dizendo, porque, ou seja, é conhecer o outro para poder agir. Assim conhecer a mulher, assim conhecer o homem, assim conhecer o filho e conhecer as dificuldades, né? Exato, Dani. Nossa, que bacana. Exato. Olha, uma pena, a gente vai precisar encerrar. Sem problema, porque tá Dani. Todo mundo prestando atenção. Não é, gente? Como a gente fala sobre... Porque é muito difícil, né? Sim, mas... Eu digo assim, a gente está dando exemplo de filho, de marido, de pais idosos, né? Porque às vezes... Como conversar com um pai, por exemplo, que ele não pode mais dirigir. Sim. Como conversar com uma mãe que ela vai precisar de uma ajuda, né? Sim, porque as pessoas, elas têm uma resistência muito grande. Sim, absolutamente. Como é difícil, né? Absolutamente. E para cada perfil é uma comunicação. Só que como eu comecei falando, Dani, não precisa você se atentar tanto... Quais são as características? Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixo uma mensagem. Escute... e que está aqui no campo do observe, analise, escute, entenda com o coração e sirva. Então, quer dizer, primeiro você analisa, escuta e analisa, sente e fala. Aí você vai com o coração e com a emoção e com a razão ao mesmo tempo ser mais assertivo nessa comunicação, independente do perfil. Maravilhoso. Obrigada. De nada, Dani. Eu que agradeço. Padre Edivaldo, escuta, sente, para a gente servir, para a gente agir, né? Isso. Muito obrigada por trazer conhecimento e Dani, trazer tanta luz para nós hoje. Eu também agradeço a todos que me receberam e desejo que Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe também. Amém.